E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a esta nossa revisão estratégica. Hoje a gente vai fazer uma análise super focada no material 30E, especificamente a portaria 236 de 2024, que trata das normas de sindicância. Olha, para quem está na reta final de preparação para concursos militares, dominar esse normativo não é só um detalhe, tá? É uma obrigação absoluta. A nossa missão aqui é pegar todo aquele jargão administrativo pesado e transformar num conhecimento bem cristalino, sabe? Exatamente o que você precisa para gabaritar qualquer questão que aparecer pela frente. Vamos focar exatamente naqueles detalhes que as bancas adoram usar como pegadinha. Então, foco total, porque cada informação que a gente vai debater aqui vale pontos preciosos para sua aprovação. Bom, para fixar bem o conhecimento, o nosso mapa mental de hoje vai passar voando por 5 etapas essenciais. 1. Conceito e finalidade. 2. Competência e o sindicante. 3. Suspeição e prazos essenciais. 4. O passo a passo. E, por último, o relatório e a solução final. Ponto 1. Conceito e finalidade. Entendendo a essência. Antes da gente sair decorando o prazo, é vital entender a base da ferramenta que estamos estudando. Prestem muita atenção em duas palavras-chave aqui que as bancas examinadoras simplesmente amam distorcer: administrativa e inquisitorial. Uma sindicância não é um processo judicial, tá? E também não é por si só uma punição. Ela é, na essência, uma investigação. É um instrumento para apurar fatos. Pode ser para ver se rolou uma transgressão disciplinar ou até mesmo para verificar um acidente em serviço e garantir o direito de alguém. A sindicância só levanta os fatos para dar base à decisão de quem realmente manda. É super importante ter isso em mente. Ela é inquisitorial e investigativa. Jamais confundam isso com um julgamento formal com ampla defesa logo de cara. Ponto 2. Competência e o sindicante, os atores do processo. E já que falamos de quem manda e de quem investiga, a gente chega num dos maiores campos minados das provas. Aqui rola uma divisão de tarefas muito clara. De um lado a gente tem a autoridade competente, essa figura que assina a portaria e manda instaurar o processo. Pode ser o comandante-geral, um diretor, um comandante de unidade. Do outro lado a gente tem o sindicante, que é o cara que vai a campo de fato, faz as oitivas e escreve o relatório. E aqui atenção para a regra de ouro número 1. O sindicante tem que ser obrigatoriamente um oficial ou um aspirante a oficial. Nunca, em hipótese alguma, segundo a portaria, um praça vai ser o sindicante. Se a questão da prova jogar um sargento ou subtenente lá como sindicante, foge que é cilada, a alternativa está erradíssima. E a regra de ouro número 2 avança bem na questão da hierarquia. O sindicante precisa ser hierarquicamente superior ou pelo menos mais antigo que o militar investigado. Faz sentido, né? Questão de lógica e respeito aos pilares militares. Mas olha só como as bancas são espertas. Elas adoram criar aquele cenário super dramático na questão. E se no meio da investigação o sindicante descobre que há indícios de que um superior hierárquico dele cometeu a transgressão, o que ele faz? O normativo é muito claro, gente. O sindicante tem que parar tudo. Ele encerra os trabalhos na hora, faz um relatório fundamentado explicando a situação e devolve os autos para a autoridade competente. Ele não pode, de jeito nenhum, investigar o superior. Anota isso com um marca-texto fluorescente, porque é figurinha carimbada em prova. Tópico 3. Suspeição e prazos essenciais. As regras do jogo. Impedimentos e prazos, essa é a dupla favorita de quem elabora a prova de concurso. Vamos garantir que ninguém perca ponto de bobeira aqui. Existem situações em que um oficial, mesmo sendo mais antigo, simplesmente não pode assumir a sindicância. Por exemplo, se ele mesmo comunicou o fato lá no início, está impedido. Se ele tem algum interesse pessoal na solução do caso, impedido. Se ele se der por suspeito alegando um motivo justo, impedido também. Mas o pulo do gato está na regra do parentesco, prestem atenção. O limite é até o 3º grau de consanguinidade ou afinidade, tanto com o ofendido quanto com o sindicado. As bancas amam trocar esse 3º grau por 2º ou 4º só para bagunçar sua cabeça. Então repete comigo, o limite é o 3º grau. Agora, falando em decorar, fixa bem esse número aí na memória. 20. Não são 10, não são 30, são cravados 20 dias. Mas 20 dias do que exatamente? É aqui que a gente entra na linha do tempo que salva vidas em concursos. O prazo para conclusão da sindicância é de 20 dias úteis. E anota aí outra super pegadinha. Esse prazo de 20 dias não começa a contar da data da portaria. Não mesmo. Ele começa a valer a partir da autuação que é feita pelo sindicante. E, para não virar bagunça, o sindicante tem um máximo de 3 dias úteis logo depois de receber a portaria para fazer essa autuação.
Tá achando o prazo apertado? Bom, ele pode ser prorrogado por até 10 dias úteis, desde que role um pedido bem fundamentado. E notem um detalhe crucial: a portaria bate muito na tecla dos dias úteis, ou seja, feriados militares, estaduais, nacionais e os finais de semana ficam totalmente de fora dessa contagem. Parte 4. O passo a passo. A linha do tempo da apuração. Já que a gente entendeu quem são os atores e quais são os prazos, vamos visualizar como o sindicante constrói esse processo todo, correndo contra o relógio dos 20 dias úteis. O fluxo de trabalho é super amarradinho. Tudo começa com a portaria de instauração, que é aquele ato oficial da autoridade competente. Recebeu a portaria? O sindicante faz a autuação, que na prática é fazer a capa inicial do processo, sabe? É isso que dá o start no relógio. Depois, ele mergulha de cabeça na fase das oitivas, que é o momento de escutar os envolvidos, recolher documentos, fazer as diligências necessárias. E no fim das contas, ele empacota tudo isso no famoso relatório final. E nessa fase de escuta, gente, tem um detalhe bem técnico que despenca em prova. O nome exato dos documentos gerados. Funciona assim. O sindicado, ele responde a um termo de perguntas. O ofendido, por sua vez, presta declarações. A testemunha passa por uma inquirição. E pessoas como menores de idade, doentes mentais ou informantes prestam informações. Agora, o ponto crucial dessa etapa inteira é o seguinte: de todos esses perfis aí, apenas a testemunha é obrigada a prestar aquele compromisso legal de falar a verdade. Ela é a única que, se mentir, corre o risco de responder por falso testemunho ali mesmo. O sindicado, por exemplo, não faz esse juramento porque ele tem o direito constitucional de não produzir provas contra si mesmo. Tópico 5. Relatório e solução final. O desfecho administrativo. Com as oitivas todas prontas e as provas na mão, chegamos ao final da nossa linha do tempo. É a hora da verdade. A hora é de entregar o trabalho para a autoridade tomar a decisão. O documento que fecha a parte do sindicante é o relatório, e ele é obrigatoriamente dividido em duas metades. Primeiro tem a parte expositiva. Pensa nela como um diário de bordo neutro, cronológico e super organizado de tudo o que aconteceu. Quem falou o quê, que documento foi juntado, essas coisas. Já a parte conclusiva é onde o jogo vira. É aqui que o sindicante dá o parecer dele. Ele analisa os fatos, aponta quem é o autor da confusão e manifesta se ali tem indícios de uma transgressão disciplinar ou, quem sabe, até de um crime. Aí o relatório chique e pronto chega na mesa da autoridade competente que vai emitir a solução da sindicância. E aqui vai uma dica de ouro. A autoridade não é, de forma alguma, obrigada a concordar com o sindicante. A caneta é dela. Ela pode olhar e falar, não vi nada demais aqui, e mandar para o arquivamento. Se ela achar que rolou mesmo uma infração disciplinar, ela expede um FDT, que é o Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar. Se ela achar que o sindicante comeu mosca e faltou investigar algo, ela pode devolver os autos para ele por até 10 dias úteis para complementar. Ela pode até instaurar uma sindicância nova, do zero, se achar necessário. E, se a apuração revelar indícios fortes de um crime militar, bom, aí a história muda de figura e a gente vai para o nosso último ponto. Para fechar nossa análise com chave de ouro, pensem nessa questão que é um clássico de simulado. Se durante a sindicância ficar cristalino que ocorreu um crime militar, o que a autoridade competente é obrigada a fazer segundo a Portaria 236? Qual é o próximo passo? A resposta exata, sem margem para erro, ela deve instaurar um inquérito policial militar, o famoso IPM. Lembrem-se, sindicância não processa crime militar, ela é só o pavio investigativo. Achou o crime? O procedimento correto e obrigatório é o IPM. Dominar esse fluxo te dá uma agilidade e uma segurança absurdas na hora da prova. E aí, sentem que estão com a matéria dominada para buscar essa aprovação? Muito sucesso nos estudos, foco na missão e a gente se vê na próxima análise.